Bem-vindas! Hoje nós vamos falar sobre consciência. E aí, lá para o final, a gente vai chegar no porquê que repetimos os padrões. Tudo bem? Porque para eu entender por que que uma pessoa repete padrão, eu preciso entender sobre consciência. Tudo bem? Estão vivas aí? Sorria. Estou viva, estou na aula. É isso, estou aberta, sabe? O sorriso mostra que estou aberta. Quero receber esse conhecimento. Se está chegando para vocês esse conhecimento, é porque vocês estão preparadas para recebê-lo. É como se quando a pessoa não está aberta, não está preparada, esse campo não se abre. Então, aqui se abriu e penso que vai fazer muito sentido que vocês se tornem observadoras a partir desta aula. Tudo bem? Eu vou começar. Quem é minha seguidora mais antiga sabe que eu sou apaixonada por este livro aqui. Se chama Cartas de Cristo. Então, é um livro, ele está até amassado já, sabe? De tanto que eu revisito esse livro. De tanto, e cada vez que eu leio, parece que é a primeira vez e parece que eu ainda não tinha lido ele. Então, é um livro que, conforme a gente vai evoluindo espiritualmente, no sentido do nosso espírito, quanto mais a gente vai limpando tristeza, medo, raiva, ódio, parece que a nossa consciência vai se abrindo, e é exatamente isso que ele fala no livro. Por isso que cada vez que eu leio, me traz uma nova consciência. E hoje eu acordei com esse direcionamento, que era para eu pegar o livro. E assim eu fiz. Ontem nós falamos sobre nós criamos a nossa realidade. Para quem é a primeira vez que está tendo acesso a esse tipo de conteúdo, pode parecer um tanto quanto louco isso, né? Como assim? Na minha casa ninguém falou, na escola eu não aprendi, na escola eu só aprendi que eu tinha que estudar português, matemática, né? E seguir a linha da indústria, das indústrias. Ponto. No livro Cartas de Cristo, uma parte que eu sempre revisito é onde ele diz o seguinte: sua consciência pessoal é inteiramente responsável por tudo aquilo que vem para a sua vida e experiência pessoal. Vou repetir. Sua consciência pessoal, aqui nós podemos dizer nossas crenças, nosso mapa de mundo, como eu percebo o mundo, como eu percebo as pessoas, como eu percebo a minha família é inteiramente responsável por tudo aquilo que vem para a sua vida e experiência pessoal. É muito natural quando a gente vai fazer uma constelação, como muitas de vocês aqui são consteladoras, quando a gente vai fazer uma constelação, a pessoa está interrompida com a mãe, nem sempre foi porque a mãe fez algo. Isso acontece muito dentro das constelações. A pessoa tomou a decisão. Só que ela era uma criança e ela tomou a decisão: não posso confiar na minha mãe, não posso pedir ajuda para ela. Não necessariamente foi a mãe que disse: você não pode pedir ajuda para mim. Mas a criança significou: não posso confiar na minha mãe, não posso, né, sou abandonada pelo meu pai, os homens não são confiáveis. E aí a gente faz a constelação e de repente aquela relação muda. Foi a pessoa que mudou? Não, a consciência da pessoa mudou. A escolha dela mudou, a decisão dela mudou, a forma como ela olhava para o mundo, para a mãe, para as pessoas que mudou. Deu para entender? Então, quando a gente muda a nossa percepção, ontem a gente falou, não me lembro se foi na aula da manhã ou se foi na aula da noite, que nós falamos o seguinte: muda a tua narrativa, que você muda a tua história, que você muda os teus resultados. Ah, eu fui lá, fiz 10 constelação, faço terapia há 10 anos. Se não mudar a narrativa, se você não pegar esse mapa e desenhar outros caminhos, e você é livre para fazer isso. O que que é o livre-arbítrio? É isso, você é livre para mudar a narrativa ou e você é livre para escolher continuar na mesma narrativa. Escolhi continuar na mesma narrativa, vai continuar tendo os mesmos resultados. Aí eu fui lá, fiz uma constelação, em relação à minha mãe, mas pronto, já anulou o resultado da constelação. O mas anula o resultado. Por quê? Por que que isso acontece?
A dúvida destrói o progresso firme. Ah, eu não sei se eu fico nesse relacionamento ou se eu saio. Não sei se eu continuo no meu casamento ou se eu me separo. A decisão no coração já está tomada. Sua consciência pessoal é inteiramente responsável por tudo aquilo que vem para a sua vida e experiência pessoal. É sua consciência pessoal que traz para você o bem ou o mal. E aí no coração, eu tô lá com a minha mãe, mas eu acho que eu tô no meu casamento. Parece, eu não tenho maturidade. O que que é maturidade? É a idade mental. O meu corpo, minha biologia, hoje tem 40 anos, mas a idade mental é de 9, é de 10. É daquela menina que viu a mãe se separar, é daquela menina que viu a mãe chorando pelos cantos da casa, é daquela menina que não se sentiu amada, vista e reconhecida pelo pai ou pela mãe. É aquela menina que se sentiu abandonada. E aí, ao invés de entrar na relação como uma pessoa adulta, ela entra com a mentalidade e a maturidade de uma menina. E aí ela fica na dúvida. Porque vamos lá, se a minha mãe se separou, na consciência desta criança, e quando era uma criança, na consciência desta criança, isso é amor. O amor é separação. Aí ela se casa, às vezes ela está dentro de um relacionamento onde tem amor, tem respeito, tem comunicação, mas no coração dela fica a dúvida se eu fico nesse casamento ou se eu me separo. Por que que fica essa dúvida? Porque no coração dela, ela está em conflito, na consciência dela, ela está em conflito com aquilo que ela aprendeu que era a realidade do amor. E vocês vão escrever no chat para mim quando bateu, tá bom? Para eu entender. Ou entendi, tá? Bateu, entendi. E aí eu vou saber que vocês estão aqui comigo pegando o conhecimento. E aí a dúvida anula o resultado. Eu quero ser feliz no meu casamento, mas no meu coração eu estou com a dúvida se eu fico ou se eu saio. Logo, eu anulo o resultado, eu anulo a felicidade, que é o que eu quero. Porque no meu mapa de mundo, no meu mapa, no meu livro da vida, vamos consultar lá na família como é a história de relacionamento de casal. Na minha família, todas as mulheres se separaram. Quem sou eu para ficar no meu casamento? Eu preciso me separar. Na minha família, as mulheres não são felizes. Na minha família, as mulheres não fizeram dinheiro. Quem sou eu? Peraí, deixa eu pegar aqui. Não tem permissão aqui, não está escrito aqui que as mulheres fazem dinheiro, então eu não posso fazer dinheiro. Porque nós herdamos essa consciência. Quem nós somos? Como fomos criadas? Metade da consciência do pai, vamos fazer, vamos fazer ser visual, porque algumas pessoas aprendem mais visualmente. Então, quem nós somos? Como nós fomos gerados, criados? Deixa eu ver aqui para o Instagram conseguir ver também. 50% da consciência do pai, 50% da consciência da mãe. E algo a mais. Quem é o algo a mais? Você, a sua vida, a sua existência. Mas a tua consciência é 50% do teu pai, foi gerada. 50% da tua mãe e algo mais que é você. E dentro deste algo mais, tuas experiências pessoais. Que aqui no livro Cartas de Cristo, Jesus fala: sua consciência pessoal é inteiramente responsável por tudo aquilo que vem para a sua vida, bem ou mal.
E aí vocês começam a compreender que nós não somos tão livres assim? Que nossos pais estão em nós. A vida só foi possível por isso. Na nossa consciência, a gente precisa adultecer e separar que não é o homem e a mulher, mas na nossa consciência. Está na nossa consciência, na nossa tomada de decisão. Nós recebemos isso. Assim a vida chegou. Nossos ancestrais na nossa consciência, porque assim também a vida pôde chegar para os nossos pais. Então, quando a gente consegue amadurecer de que se chegou em mim, está comigo, eu estou colhendo esses resultados, é minha responsabilidade. Aí, lá na Bíblia diz o seguinte: e verei a maldade dos pais nos filhos da terceira até a quarta geração. Alguém precisa acordar, alguém precisa despertar. Porque por que que só repete? Aí se a gente vai olhar, tá, mas como é que foi a história da tua mãe com o dinheiro? Como é que foi a história da tua mãe no relacionamento de casal? Ah, foi uma história bem difícil, tudo. Tá bom. E como foi a história da tua avó? Nossa, lá na minha avó, pode perceber. Lá na minha avó, a minha avó foi traída, ou a minha avó se separou do meu avô, ou a minha avó perdeu a herança, só os homens receberam e minha avó não pôde receber. Alguma coisa aconteceu lá atrás. E aí recai em quem? Quem tem um amor? Ah, no comportamento, a gente não se dá bem, mas o pano de fundo sempre é o amor. O que está por trás sempre é o amor, porque o amor quer pertencer. Deu para entender quem somos? Então, estamos falando de consciência, de mapa de mundo, de visão de mundo. Daquilo que eu acredito, certo e errado, bom, mal, pode, não pode, certo e errado, alto, baixo. Só que tudo isso que você tem no teu mapa não é a realidade máxima da vida. É o que você aprendeu até aqui. E aí, quando a gente acorda desse sono, né, que diz, quando acordarás, ó preguiçoso. E quando acordarás deste teu sono profundo, é isso, quando enxergarás a realidade. E aí, continuando, Jesus diz: no seu subconsciente você traz lembranças fortemente impregnadas, ainda que ocultas, de traumas, emoções, de suas vidas anteriores. E aqui, dentro da constelação, nós falamos sobre antepassados, sobre ancestrais, que podem irromper e afetar a sua consciência pessoal. Então, quem fala um monte de bobagem aí, né? Como pode? Isso aconteceu lá com o meu avô, e como isso pode impactar na minha vida agora? Exemplos, ontem eu facilitei uma constelação, o avô dessa cliente morreu por causa de um segredo, onde ele não revelou o segredo, morreu guardando esse segredo. Ela, a irmã dela e as outras pessoas da família nasceram com um grande sufoco na garganta. Então, como pode? Porque essa consciência do avô é passado para o pai, que é passado para as filhas. Então, eu verei a maldade. Isso a ciência hoje já comprova. Já tem ciência hoje para isso. Então, aqui a gente está trazendo conteúdo, mas hoje a epigenética ela já comprova que herdamos de traumas transgeracionais de 3 até 7 gerações. Estão entendendo aí? Então, a dúvida, sou boa ou não sou boa? Faço ou não faço? Por isso que quando a gente faz um trabalho profundo de constelação familiar, conforme falamos ontem, a constelação familiar não atua na mente. Então, quando uma cliente chega numa constelação e ela quer constelar ego, e ela quer constelar mente, não funciona. Quando que a constelação atua profundamente?
Então vamos imaginar aqui. Eu quero transformar meu marido. Muitas mulheres chegam com esse tema. Eu quero transformar o meu marido. Ah, porque ele faz isso que eu não gosto. E aí a pessoa vem, quer constelar, mas eu quero constelar. Eu não quero olhar para mim porque eu sou maravilhosa dentro desse relacionamento. O errado é ele. Por que que eu estou falando assim? Porque estou com mulheres, ok? Geralmente é assim. A mulher percebe o problema no homem, e aí, porque só percebe nele, porque está na consciência dela também, às vezes é um gatilho que é acionado, fica parecido com o meu pai, é exatamente assim, era assim com a minha mãe. Tem uma imagem interna. Ah, isso também aconteceu lá com a minha avó, lá, minha bisavó também passou por isso. E aí, imediatamente aciona um gatilho. Então, eu quero transformar isso nele, porque não está em mim, está nele. O problema é ele. Aí ela chega na constelação, já chega assim, né? Ela já chega na sessão assim, tipo, eu já sei, já estudei, eu já fui lá, já vi a terapeuta lá, eu sei, o problema não sou eu, o problema é ele. Aí, pessoas que fazem terapia há muitos anos, geralmente é assim, ela já tem o coração dela fechado, a visão de mundo dela já é bem fechada, ela é a certa e o mundo todo é errado. Aí ela vem na sessão, na postura de acusação, de tarará, porque é ele, porque ele, porque ele, porque ele, porque ele. Aí a gente vai desenrolando a constelação, ela não está olhando para ele, quem que ela está vendo? O pai dela, a mãe dela. Geralmente está conectado com a mãe, porque relacionamento é mãe. Aprendemos com a nossa mãe amor, relacionamento. Foi com ela nosso primeiro modelo de relacionamento. Tendemos a nos relacionar com o homem de acordo como nos relacionamos com a nossa mãe. A mulher, a mulher trata o homem como ela trata a mãe dentro dela. O homem tem a tendência de tratar a mulher como ele trata o pai dele no coração dele. E aí, aquele exercício clássico, né? Liste três defeitos e três qualidades da sua mãe. E pode assinar embaixo, assim sou eu amando alguém. Porque sempre dá bingo, sempre bate exatamente no momento de vida que você está vivendo hoje. Querem fazer? Querem fazer? Então vamos lá, eu vou fazer junto porque para mim também bate, rainhas. É um exercício que vai de acordo com a minha consciência agora. Então vamos lá, pega o papel e caneta e aí a gente vai concluir, porque eu quero trabalhar com esse livro com vocês. Eu também vou fazer. Eu não me canso, esse exercício traz clareza do conflito que nós estamos vivendo no relacionamento hoje. Então vamos lá. Escreve ali, defeitos, mãe. E qualidades. Pode botar de 3 a 5. Fizeram aí? O Instagram também faz o exercício. Exercício. Lista três defeitos e três qualidades da tua mãe. Três defeitos e três qualidades da mãe.
A gente vai fazer da mãe e do pai, já que se abriu para a gente fazer isso aqui, tá? E aí você vai ver por que que você está vivendo o conflito que você vive hoje no teu relacionamento. Não só no relacionamento de casal, nas tuas relações. Nas tuas relações como um todo. E vai bater bem certinho com o momento de vida que você está vivendo. A nossa relação com os nossos pais afeta completamente nosso trabalho, nossas relações. Enquanto não ir lá e mexer no teu mapa de mundo, naquilo que você entendeu sobre o que é amor, sobre o que é relacionamento, sobre o que é dinheiro, sobre o que é trabalho, é muito esforço e é muito sacrifício. E aí fica naquele ponto cego do que eu não sei que eu preciso melhorar, mas sei que tem algo a melhorar. Pessoal do Instagram, amanhã a live será só no Instagram, às 10 horas da manhã, tá bom? Aí eu vou chamar alguém para entrar ao vivo comigo. Pronto. Quem concluiu o exercício? Angeli, o que você escreveu? Os defeitos, que são os meus, Calma. Quais são os impre- defeitos? imprevisível, brava, fechada, quer controlar e vítima. E as qualidades? Corajosa, destemida, forte, valente e livre. E eu acrescentaria também amorosa. Vocês conseguem perceber que esse é um mapa de mundo da consciência que herdamos? Tem um estudo, né, tem um estudo que eu já trouxe aqui para vocês na aula mãe, que fala exatamente sobre isso. Então, a mãe quando nasce, quando o bebê nasce, né, o bebê está lá gestando, o bebê nasceu, é transferido uma célula da mãe para o bebê e do bebê para a mãe. Quando essa mãe adoece, mesmo que esse bebê não tenha mais, não tenha nascido, que tenha, né, acontecido ali um aborto, ou os filhos já são adultos, estão em outro lugar, existe um experimento que quando essa mulher adoece, a mãe adoece, todas as células, se essa mulher teve um, dois, três, quatro, cinco filhos, essas células que vão lá lutar contra a doença são as células dos filhos. Já existe um estudo comprovando isso. Então, a gente precisa separar a mulher, porque não importa se o filho já morreu, mas a mãe está viva, a célula está lá trabalhando para salvar a mãe. Assim como quando acontece com o filho, a célula da mãe está lá lutando para salvar o filho. Essa conexão é indissolúvel, é inquebrável. E aí agora nós subimos um degrau, nós estamos falando de consciência, não estamos falando da matéria. Então, eu vou enxergar o mundo tudo como uma mãe, porque é sempre a mamãe. E aí consegue perceber, Angeli, que assim você se sente mais perto dela. Esse é o amor. Tudo por você, mãe. E aí, mais um passinho do ato de não julgar. Porque quando estou julgando mamãe, estou julgando mim mesma. A forma como eu enxergo a minha mãe é porque eu também sou assim.
Não tem como ser diferente. Eu só percebo na minha mãe parte minha, porque, voltando, eu sou 50% minha mãe, 50%. Não é a mãe, a mulher. 50% da consciência da minha mãe, 50% da consciência do meu pai. Pai, energia masculina, o mundo, me relacionar com o mundo. A mãe, energia feminina, magnetismo, amor. No livro Cartas de Cristo, Jesus fala o seguinte: mãe, amor, pai, inteligência. Aí a gente pode olhar, o pai é o racional, a tomada de decisões, a consistência, o impor limites. Sem a mãe, sem a mulher, não existiria família, porque é a mulher que tem a tendência de unir. Presta atenção, até nisso o feminino faz, que é o unir. Ela não só multiplica células, ela une. Então, para fazer dinheiro, para viver bons relacionamentos, essas energias, essas forças precisam estar em paz dentro de nós. Porque se eu excluo meu pai, eu estou excluindo a minha capacidade de tomada de decisões, eu estou excluindo uma parte minha, uma parte da minha consciência. Se eu estou excluindo a minha mãe, eu não estou excluindo aquela mulher que está fora de mim, eu estou excluindo parte mãe, meu feminino, meu magnetismo, minha capacidade de receber, minha capacidade de multiplicar em mim, parte consciência em mim, não é fora de mim. Entenderam? Então, Angeli, agora que você se tornou consciente que a tua mãe é imprevisível, brava, fechada, vítima e controladora, isso bateu com o teu momento no teu casamento hoje? Com certeza, com certeza. E também bate como eu vejo meu marido também, igualzinho. Tanto Igualzinho. as características, tanto os defeitos quanto as qualidades. E aí talvez agora você possa olhar para o teu marido e dizer, só agora eu vejo. Só um pouquinho o Instagram. Fiquem aí que eu vou só botar aqui no Não Perturbe. Comenta aí para mim se voltou no Instagram. Fica aí. Só fazendo exercício de pai. Daqui a pouco a gente vai fazer do pai. Aí a cadeira vai cair. E já que eu sinto, e isso realmente é difícil para mim falar, mas talvez venha um sentimento de inveja tanto de um quanto de outro. E o que, que eu faço com isso? Eu não sei se é inveja, se é admiração, se é o que, sabe? Há um conflito já há dias que isso está aqui dentro. Parece que eu sinto inveja dessas qualidades deles. Você não, inveja, olha o significado da palavra inveja. Eu não vejo. Talvez a vida está te convidando a perceber isso em você. Porque se você consegue perceber isso na sua mãe, é porque isso também está em você. Ali o que você listou é o que você vê de positivo e de negativo nela. Logo, é isso que você tem também em você. Entendeu? Então tá na hora, talvez, a vida tá te convidando a olhar com amor para isso. Porque foi assim. É assim que você se mantém perto da tua mãe. E não é da mulher, Angeli, mas de reconhecer que foi assim. Foi assim que a vida chegou para mim. Agora eu tomo essa vida na minha mão. Com tudo que custou a ela e que custa a mim também. Agora eu levo adiante, porque agora eu tenho o meu filho. É para este filho agora que eu tenho que olhar. É para ele agora que eu entrego a vida. É para ele agora o meu servir. É deixar a mãe em paz, porque foi assim, teve que ser assim. E é lindo a jornada dela. É uma.
admiração pela mulher que ela é, sabe? E foi vindo aqui, eu não sei se eu posso compartilhar, mas ela perdeu o pai e ficou sozinha desde os 3 anos, e ela é muito forte, ela é, sabe? E foi forte até demais, depois parece que ela se temperou, assim, se equilibrou no percurso dela, e eu admiro muito, muito ela, mas não posso colocar o mas, né? Cancela, 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 é isso, né? A voz da Jaque tá aqui. Para de ser louca, cancela, cancela, cancela. Eu usei muito as tuas palavras hoje pela manhã. Aconteceu uma situação aqui e eu me percebi na vítima buscando a salvadora. E eu pensava, não, isso é menina, para. Tu não tá buscando salvadora, tu é mulher, sabe? Foi vindo assim e eu consegui encontrar uma força aqui dentro. E aos poucos as coisas foram se resolvendo, conseguindo me colocar no meu lugar com um pouco ainda, talvez, de fragilidade, mas tem sido transformador, Jaque. Obrigada. Angélica, fica um pouquinho com isso que você está sentindo agora. Porque eu só posso mudar aquilo que eu me torno consciente. Você se tornou, acabou de se tornar consciente do que você precisa trabalhar em você. Se você quer o resultado que você tem aí na sua consciência, na sua mente, de alcançar no teu relacionamento de casal. Entende? Por isso que não é sobre o outro. Podemos vir aqui e acusar o marido da Angeli. Tem a parte do marido dela? Tem a parte do marido dela, porque relacionamento de casal é 50-50. O outro precisa fazer algo também. O outro precisa vir. Mas se o meu foco vai só para ele, cadê a responsabilidade, né? Cadê a minha parte de responsabilidade? Então, tudo bem, da parte que me cabe, eu estou fazendo a minha parte. Só que Isso, daí eu fazendo da parte que me cabe, é minha, né? Aquilo que me compete, e o outro não está vindo, aí sim, daí já é outra história. Mas primeiro a gente precisa se tornar consciente de nós mesmos, porque nós criamos esse efeito. O que que é o efeito? Nós criamos o efeito no outro. Então eu acredito isso, logo o outro representa isso para mim. exato, exato. E eu me Agora, vi eu hoje. diminuo as minhas expectativas. O que que é a expectativa? Eu fico à espera que o outro vai mudar. Eu fico à espera do que o outro vai fazer tal e tal e tal coisa. É diminuir as expectativas, sair da parte da espera e assumir a tua cadeira, assumir o protagonismo de entendi, não sou mais uma criança, e aí eu vou evoluindo na minha consciência, porque agora eu sei que a minha consciência pessoal não está fora de mim. Por Isso, isso que dentro do meu método e que eu estou direcionando vocês da formação a trabalhar conversas sistêmicas, porque as conversas sistêmicas, elas atuam profundamente na alma do cliente, onde o cliente encontra as respostas. Isso que eu falei para a Angeli, fica agora, né? Nem fala mais, fica. Por quê? Esse ficar é ficar com desconforto, senão ela vai lançar para mim. Como que eu saio disso? Não. Fica. hum, Fica com hum, esse desconforto, porque ao ficar com esse desconforto, você vai reconhecer, eu também sou assim, mamãe. E aí hum. assina lá, risca lá defeitos da mamãe e qualidades da mamãe. Escreve assim, assim sou eu me relacionando. Que não é mais sobre a mãe. Por isso que chegou em mim, a responsabilidade é minha. Não se trata mais da minha mãe. Eu preciso deixar ela em paz. Já foi, já aconteceu. Entendeu, Angeli? Uhum. Sim, sim. Beijo, lindona. Obrigado por você compartilhar. A Eu que fala agradeço. também já é um movimento onde eu estou falando e eu estou ouvindo. E aí, Hum, entende? Ó, hum. e aí, imagina, agora vocês estão começando a controlar a narrativa. Imagina daqui 90 dias o resultado disso, Exato. A entendeu? narrativa, Quase, exato. não, tô entendendo. Eu ia falar, eu entendi, dei um passo para trás, voltei para o meu lugar. O que que a Angeli fez? Ela ia entrar na narrativa de vitimização. O que que ela fez? Imediatamente ela mesma se corrigiu. Isso é despertar. Isso é despertar. O resto que falam aí é balela. O verdadeiro despertar ensina você se corrigir. Verdade. É você tendo as ferramentas
para quando você descer a frequência, te trazer de volta, trazer você de volta para o teu lugar, de volta para a tua vida. Obrigada, Angeli. Pode falar, Maria. Mais uma, daí eu vou dar sequência, tá? Jaque, e nesse processo de sair da cadeira da julgadora e começar a olhar para os nossos pais com mais amor e respeito, o que está acontecendo? Eu julgava muito os meus pais e eu percebi que eu tenho agora dificuldade, por exemplo, você falou assim, fala defeitos. Eu tenho dificuldade agora para acessar esses defeitos. Eu tenho mais facilidade de começar a olhar ali a retrospectiva da trajetória do meu pai, da minha mãe, e começar a ver a força deles, a coragem, as qualidades, coisas que eu não acessava. É assim que é para ser. Eu tô amando. Vocês estão vendo a Maria? Vocês lembram lá no início, né? Olha a transformação, o rosto, né? Como a gente vai evoluindo no conhecimento e como o rosto, o olhar muda. Eu vejo isso em todas vocês. Em todas que eu vou conversando aqui, eu vejo. É impressionante o Instagram. Ninguém precisa falar que você mudou. A mudança, ela se torna visível. E Maria, é, pode falar. calma. O não reconhecer os defeitos ainda é o olhar da criança, Hum, entende? Porque a sombra existe. Nossos pais não são perfeitos. Nós também não somos perfeitas. Então, se eu chego num degrau onde eu tenho dificuldade de acessar os defeitos dos meus pais, pode ser uma defesa. sim. Mas também você talvez pode ter dificuldade de acessar teus próprios defeitos, como se você fosse uma pessoa que só tem qualidades. E aí Ai, não. pode acontecer uma arrogância interna nas tuas relações. Não sei se é, tá? Só estou falando assim, Uhum. caminhos que podem acontecer. Porque nós não somos só luz. Quando alguém diz assim, já que você é luz, eu digo, está repreendido em nome de Jesus. Porque eu não sou só luz, não tem como, eu sou luz e sombra, eu também tenho meus defeitos. Eu entendo, né? Mas quando a pessoa lança assim, você é luz, calma, eu também tenho sombra. É pesado, e isso me coloca num lugar de ter que ser perfeito o tempo todo. Então, me ajuda a entender. Certo. Pergunte. Na nossa última constelação, eu trouxe para você algumas coisas que eu julgava no meu pai. Uhum. E eu entendi que não era fala minhas. Que eu acessava aquelas falas de alguém que tinha percepção do meu pai com relação àquilo. Certo. E foi a isso que eu não estou tendo acesso. 3 defeitos da sua mãe. Eu anotei brigona, agitada e brava. Eu sou assim também. Então, ela aceitou, ela acessou. Vocês percebem? Você acessou os defeitos. Uhum. Mas veja só, a descrição do meu pai. Quando eu Calma, calma, descrevia calma, a meu. gente não chegou no pai ainda. Ai, Deus. Calma, É calma, porque calma, o calma. que mais me surpreende é o do meu pai. Porque assim, Sim, quando eu abria a boca para falar dele, eu só falava dos defeitos. Eu não via ele. Eu só via os defeitos. então tá bom. Você começou hoje pelas qualidades, então tá bom. Então significa que expandiu a consciência. Ah, isso é bom. É ou não é? Você quer voltar? Não, A obrigado, não, dúvida obrigado. destrói o progresso. Eu só quero saber se é assim, sair da cadeira da juíza, da julgadora, da que É. rejeita, da que aponta, da que critica, porque eu quero sair dessa cadeira. Chega um momento, Maria, que mesmo você vai se relacionar com o defeito, com os defeitos das pessoas, e você vai amar até o defeito da pessoa. Você Isso é que é deixa de expansão querer de que a pessoa consciência. seja diferente, você passa a se relacionar com aquilo que é. Ela é assim, é a forma dela de viver e de ver a vida. E aí eu paro de querer ficar.
entregando minha energia para os outros, eu querer ficar transformando quem não quer ser transformado. Eu saio, né, nas minhas relações, eu paro de ser a terapeuta e volto a me relacionar com as pessoas do jeito que elas são. De que elas são, assim, cada uma no seu degrau de consciência, porque todos nós moramos no mesmo prédio, no mesmo prédio. O que eu faço aqui afeta quem mora lá do outro lado do planeta. Lei de causa e efeito. Todos estamos ligados uns aos outros. Pensei mal do meu pai, perdi força. A força de quem? Do meu pai. Porque meu pai não está fora de mim. Meu pai, consciência do meu pai é em mim. Então, se eu julgo o meu pai, eu estou julgando esse 50%, essa parte em mim. Se eu julgo a minha mãe, estou julgando, excluindo essa parte mãe em mim. Que eu só fui gerada por meio através da união dessas duas consciências. Então, não é mais sobre matéria, não é sobre o homem e a mulher. Eles são assim. É assim. Minha mãe tem esse comportamento, ela é assim. Eu olho para ela e digo: você é assim, mãe. E muitas não conseguem dizer: você é assim. Eu queria que tivesse sido tudo diferente, mas foi assim. Aqui é a realidade, foi assim. Eu queria que tivesse sido diferente. Aí aqui está o casamento, aqui está o trabalho, mas eu estou aqui olhando para a relação dos meus pais, dizendo que eu queria que fosse diferente, brigando com algo que não vai mais voltar, não vai ser diferente. Nós já crescemos, evoluímos, então olhamos para as nossas experiências do passado e aprendemos com ela. E aí podemos tirar o véu da ilusão, da separação de que a minha mãe é fora de mim, a minha mãe é em mim. Se eu chego ao ponto de excluir a minha mãe fora de mim, é porque dentro de mim já está excluído. E aí, quem sofre as consequências? A minha mãe? Eu sofro as consequências. Meus filhos vão sofrer as consequências. Por isso que verei a maldade dos pais nos filhos, da terceira até a quarta geração. Entendeu, Maria? Entendi. Já que, e é interessante que tem 2 meses que eu estou na mentoria e todas as coisas que eu vim até o momento que apareceu para mudar já mudaram na minha vida. A Fez nossa isso que eu primeira, gostaria. a nossa primeira sessão, eu acessei uma coisa que eu não tinha conhecimento e quando eu fui buscar na história da minha cidade tinha. Hoje eu consigo cuidar de mim, eu consigo tomar minhas vitaminas, já comecei a fazer a atividade física, academia, e é incrível, porque toda vez que eu saio da academia, é como se todas as minhas células gritassem, eu estou viva. Lancei a minha mentoria, vou começar ela na semana que vem. Já tenho cliente, muita coisa aconteceu, muita Em coisa, dois muito meses, né, obrigada. Maria? Em 2 meses. Eu fico E assim, pensando, o que que vai acontecer daqui até o final do ano? e a gente ainda tem a imersão, né? Sim, Vocês, eu quero estar lá. eu vou estar. Ó, Eu vou estar. Pronto. certo. Obrigado, Maria, por esse teu depoimento. Se você me autorizar, eu posso postar esse depoimento lá no Instagram? Pode. Vai ajudar outras pessoas. Obrigado, Maria. Eu Obrigado, que muito agradeço. sucesso na tua mentoria, viu? E aí agora vai Obrigada. ajudar ainda mais que a gente vai falar do pai, tá bom? Vamos. Beijo. Eu vou dar a voz para a Brena, daí vamos concluir e fazer o do pai, tá bom? Quem não fez do pai, já lista ali do pai, tá bom? Uau, Brena, eu tô chocada de ontem para hoje. Alguma coisa aconteceu aí. Liga teu áudio, rainha. Meu Deus do céu. Então, gente, a Jaque falou, vou ser bem breve, mas a Jaque falou que quando a gente sai da cadeira da vítima e senta na de protagonista, a mudança é automática, né? Não tem tempo, não tem delay, né? E depois da aula de ontem, fiz o exercício que você falou, né, da escrita,
E nas minhas orações eu fui incluindo, deitei ali, perdi o sono, fui visualizando, agradecendo, né? Por minha agenda estar cheia de clientes, por eu ter uma rotina perfeita, né? Aqui no meu home office e tudo mais. E hoje de manhã eu consegui ter uma rotina assim linda de estar pronta às 9, sabe? De ler, de fazer minhas orações, de gravar stories aqui antes da mentoria, já dei um para de ser louca lá nos meus stories, já fiz pitch, já recebi um Pix de R$ 1.200 que eu nem imaginava que a cliente ia renovar, ela só mandou a mensagem, tô renovando, já mandei para você e tudo mais. Então, assim, é automático mesmo, né? Só que a gente precisa de estar vigilante, né? Nesse sentir, nesse agradecer, nesse tá viva mesmo, né? Então, assim, de ontem para hoje, muita coisa já mudou. E eu ajustei aqui também uma rotina que eu ficava nessa de me forçar para ir para academia de manhã e não dava certo. Aí o dia já ia todo errado porque eu não ia. E aí ontem eu fui à tarde pela primeira vez, falei, gente, esse é meu horário. Esse é meu horário. Então, de manhã eu fico pronta, faço meu trabalho e tudo mais. Venho à tarde, tá tudo certo. Se não der para ir à tarde, se tiver cliente, vou à noite, né? Não vou ficar me forçando a acordar às 6 horas da manhã, sendo que eu não preciso. Brena, ficou em silêncio, né? Fala de novo. Ah, tá. Eu falo, Agora, voltou? Ah, tá. Então não vou ficar me forçando, né, a acordar tão cedo, a ter uma rotina, né, mais pesada, sendo que não é necessário. Então, muitas fichas caindo e muitas mudanças internas e externas aí que acontecendo, só agradecer mesmo. é só o começo. Vocês entendem? Olha só, né? Até a Ana falou assim: a Brena ontem tinha um semblante de criança e hoje de mulher adulta, poderosa, decidida. Vocês entendem? É imediato. Por isso, eu sei que se torna uma rotina, né? É, todo dia, a gente está lá 1 hora, 1 hora e meia, como a gente está fazendo, eu estou fazendo aqui, eu vejo vocês lá no Instagram também, o comprometimento de vocês. Só que o que que a gente está fazendo? Alimentando a consciência. Vamos trabalhar outros temas, vamos expandir essa consciência de que tá bom, entendi, chegou em mim, agora é comigo. Entende o poder disso, Brena? Sim, sim, E aí você ontem me fez uma pergunta, já que como eu sei quando eu incluí? A resposta está em você, olhe para você hoje. sim. Talvez a pergunta seria: como eu sei que eu tomei a decisão de ocupar o meu lugar? Dessa mulher que já estava aqui, ó, gritando: Ei, eu tô aqui, ei, deixa eu assentar na cadeira da adulta, vamos colocar essa criança no lugar, porque, né, agora eu vou cuidar dessa criança, agora eu vou. E é visível. E aí, nessa energia aí, muitas clientes vão se conectar com você, que é visível, é Tá. magnético, entende? Sim, e assim, eu acho que o que vai servir para todas é parar de duvidar, né? Parar de duvidar do que foi trabalhado, sabe? Ontem era como se eu integrasse aquilo tudo e falava, acabou, sabe? Pronto, tudo em paz, agora segue, olha para sua vida, né? E aí, tirando o mas, tirando o duvido, tirando o talvez do meio, né? A gente acredita e segue. Então, gratidão imensa. Por isso, olha só como é impressionante, né? Vocês estão, né, quem é da mentoria vai entender e quem é da formação como consegue compreender um pouco mais quando eu falo sobre o campo, né? Hoje de manhã eu acordei com o livro Cartas de Cristo e com as falas que eu tinha que trazer para vocês, né? A dúvida destrói o progresso. Então lembra, se eu entrei, Bert dizia, na dúvida a resposta é não, Exatamente. porque no coração a resposta já foi, a decisão já foi tomada. Então, se eu fico, é natural as pessoas, porque aquele dia que a gente constelou, tá, mas ficou presa lá. Ei, já passou 10, 15, um mês, um ano. O dia que eu constelei minha mãe, tá bom? Ei, tu ficou lá, presa lá naquela constelação, volta pra cá. A vida tá acontecendo aqui. Já foi. Foi assim, foi do jeito que foi como tinha que acontecer. E aí eu paro de ficar em lutinha com aquilo que já foi. Deveria, poderia, teria sido, deveria ter falado. Não, foi.
Exatamente como tinha que ser. Obrigado, Brena, pela tua partilha. Me autoriza a postar teu depoimento? Sim, sim, claro. Obrigada. Ai, desculpa, eu apertei sem querer aqui para. E aquele exercício que eu te passei ontem, continua fazendo, tá? Eu faria 30 dias. 30 dias, porque era uma fala muito forte. Entende? Era uma fala muito forte. Então, 30 dias faz aquele exercício de escrever 30 vezes, 100 vezes. Angeli, você não ficou ontem até o final da aula, né? Então, seria legal você assistir a aula para entender o contexto, tá bom? Tá bem no finalzinho da aula, tá? Agora vamos fazer do pai? Fizeram do pai aí? 3 defeitos, 3 qualidades do pai? Tá feito? Lembrando que sua consciência pessoal traz para você o bem ou o mal. Conseguimos perceber no outro. O outro é um espelho de mim mesmo. Na verdade, ninguém no planeta Terra se relaciona com ninguém. É tudo projeção de papai e mamãe. Se resolvêssemos nossas questões com papai e mamãe, toda guerra, todo conflito no mundo estaria resolvido. Concluíram, papai? Sim? Aí você risca lá defeitos do pai, né? Qualidades do pai, e você escreve assim: assim sou eu no trabalho. Adoro ver a reação de vocês. Bateu aí, Liege? A Ana Cláudia tá chocada. Bateu aí, Suzana? Luzita? Hum. Kátia? Maria, bateu, Maria? Angeli? Brena? Bate certinho, né? Então agora você olha ali para os defeitos e você sabe o que você precisa trabalhar para ir para o próximo passo, do que você sabe que você está querendo fazer. Trabalhe isso em você. Não tem mais nada a ver com o teu pai. Por quê? Esse é o amor da criança. É assim, papai, que eu me sinto bem pertinho de você. Pai é o trabalho, mãe é a profissão. Mãe é o servir, pai é o fazer. A Zene falou: como falar de qualidade se você não conviveu com ele? Você poderia olhar, por exemplo, para aquilo que você imagina que você herdou dele, tua família, né, tua mãe, aquilo que você conheceu, não, ninguém tem isso que você tem, que você se sente diferente deles. Eu também não conheci meu pai, entende, Zene? Mas você pode escrever. E se você teve padrasto, você pode escrever do teu pai o que você imagina e também do padrasto. Não, Angeli. Mãe é profissão, servir. Pai é trabalho. E aí, mãe, como eu vejo a minha mãe, assim eu me relaciono. Assim sou eu nas minhas relações. E como eu vejo meu pai, assim sou eu com o trabalho, assim sou eu com o dinheiro. O homem tem a tendência de tratar a mulher como ele trata o pai dele no coração. O homem trata a mulher nas relações de acordo como ele trata o pai dele no coração dele. A mulher tem a tendência a tratar o homem como ela trata a mãe dela no coração dela. Bateu em Instagram. Ana Cláudia, minha dificuldade de receber vinha do meu pai.
Aí, por isso, a gente vai olhar na história, né, na história. Ah, meu pai tinha terras e aí alguém foi lá e trapaceou e roubou o dinheiro do meu pai. Aí vem eu para compensar esse roubo. E aí não consigo ficar com dinheiro, ou eu atraio clientes que não me pagam, ou, sabe? Situações começam a acontecer. Esse é o nosso amor. Nosso amor cego e leal. Pai, impulso da vontade de criar. Mãe, impulso do propósito de experienciar a si mesmo. Mãe é amor. Pai é inteligência. E aí, o que que é o pai e a mãe dentro de nós? Impulso da vontade inteligente em equilíbrio com propósito, com o impulso de propósitos amorosos. Pai e mãe. E aí, rainhas, uma frase, uma fala que eu gosto muito, e eu acho que eu já falei para vocês, é eu tenho pai e eu tenho mãe. Isso inclui. Isso não coloca eu tomo você, pai, ou eu, porque nós somos assim, né? O egoísmo é tanto que eu tomo de você, pai, só aquela parte que você fazia dinheiro, mas o alcoolismo eu não quero, então eu tomo só um pouquinho de você, tudo eu não quero. Outras pessoas, eu vou constelar meu pai porque agora eu quero fazer dinheiro. Aí vai lá, constela o pai. Ela não quer tomar o pai, ela só quer o dinheiro. E aí eu fui lá e fiz a constelação, não funcionou para mim. Não tomou o pai. Essa força, porque já está em mim, não é meu pai fora de mim, é meu pai em mim. É meu pai em mim, minha mãe em mim. Quando eu entendi isso, eu não conheci meu pai. Se eu pego nos meus documentos, não tem lá o nome do meu pai. Como que isso reverberou? Reverberou que eu percebi vários padrões, a dificuldade de construir uma marca. Porque quem é o pai? Pai é o mundo. Como eu me relaciono com o mundo? Se pai é mundo, como é minha relação com o mundo? Se mãe é amor, como é como são as minhas relações amorosas? Não é fora de mim. Aí entra a autorresponsabilidade. Aí entra a autorresponsabilidade. Chegou em mim. Está comigo. Deixa eu sentar aqui na minha cadeirinha aqui. Então tá bom. Paro de me infantilizar, paro de buscar culpados, me torno consciente, ok. Algumas pessoas ficam chateadas, não, mas o meu pai, tá bom, continua nessa consciência de perceber somente fora de você e não reconhecer essa sombra em você e continuará tendo os mesmos resultados. Reconciliou com pai e mãe essa energia impessoal, porque Jesus diz, deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Mas eu lembro a fala, que ele fala o seguinte: pai e mãe são duas forças impessoais e poderosas, embora nós a levamos para o pessoal. Então não depende de mim, mas ela está atuando, mas ela acontece de acordo com aquilo que eu decido, que eu escolho, quero, não quero, tomo, não tomo. Acesso, não acesso, assumo responsabilidade ou me vitimizo? Vou para a vida ou fico aqui deitada
em postura fetal? Fico de juíza dos meus pais, lembrando que quando eu estou de juíza dos meus pais, sou eu no espelho fazendo isso comigo mesma. Não é, não se enganem. Juíza dos meus pais, tem um espelho na minha frente, juíza de mim mesma. Assim, a vida, o dinheiro, as relações, o trabalho vai me tratar. Bateu no espelho, voltou, bateu, voltou, bateu, voltou. Não tem como ser diferente. Por quê? Tudo que vai e volta. O que eu emano, eu atraio. Estou emanando amor, o que que vai voltar para mim? Amor. Vocês estão expandindo consciência. O que que volta para mim? Mais consciência. Mais responsabilidade também. E eu estou impressionada com a maturidade do grupo. E é esse caminho que a gente vai seguir nas aulas de terça e quarta. Então, nossa consciência pessoal que exclui pai e mãe, porque não depende de nós aceitá-los ou não para que essas forças atuem no mundo, no planeta. A vida sempre existiu e sempre vai continuar existindo. Se eu digo não para a vida, tá tudo bem, os efeitos e as consequências são minhas. Se eu digo sim, os efeitos e as consequências também são minhas. Mas a vida não vai parar. Ela não vai deixar de existir. Se eu morrer, simplesmente o meu corpo, matéria, acabou. Mas a vida vai continuar existindo. Sempre foi assim. E sempre vai ser. Então, o que você escolhe hoje? Bora viver? Eu sugiro um exercício. Para quem sente que ainda é difícil essa questão, eu pegaria um papel, o meu caderno, e eu escreveria 100 qualidades do meu pai, 100 qualidades da minha mãe. Já que, mas eles não têm tudo isso. Aquilo que você não consegue ver nos seus pais é porque você não consegue ver em você mesmo. Lembra? Não é fora de mim, é em mim. Minha consciência pessoal. Se eu não consigo reconhecer nos meus pais, é porque eu também não reconheço que isso também está em mim. Se eu não vejo qualidades no meu pai, não vejo qualidades na minha mãe, é porque eu também me vejo uma pessoa sem qualidades. Eu também me vejo e sinto assim. Deu tudo certo. Chegou para nós. E a missão, o propósito ao qual você e eu viemos é muito maior do que ficar olhando para o próprio umbigo. São quase 8 bilhões de pessoas no planeta. E muitas aqui com o propósito de despertar pessoas. Então, para eu despertar o outro, quando eu desperto, fica muito mais fácil. Porque é muito difícil, é muito duro um cego querer guiar outro cego. Então, façam esse exercício e me marquem, mandem lá nos grupos. É uma escolha, livre-arbítrio, né? Como que a gente reprograma? A gente reprograma primeiro com a decisão interna. Preciso ter tomado essa decisão. Segundo o movimento, eu vou para a ação. Nenhuma terapia, nenhum estudo funciona se você ficar numa postura passiva, onde você só senta e, ai, tá, ouvi, tô aqui lavando louça, fazendo, ai, ouvi, tá bom, acabou a live, beijo, tchau. E bora, vou assistir outra live. E bora, vou assistir outra live. E daí vou assistir outra live e não faz nada. O que eu fazer? Fazer um exercício, sem qualidades do pai, sem qualidades da mãe. Lembrando que o que eu não reconheço no meu pai, eu também não consigo ver em mim, reconhecer em mim. Ao reconhecer no meu pai, eu estou reconhecendo em mim. Ao reconhecer na minha mãe, eu estou reconhecendo que isso também está em mim.
Então, eu quero ver fotinhos lá no grupo depois. Quem fez o exercício não precisa compartilhar. Se você não quiser, pode escurecer a foto, pode, sei lá, botar a mão, assim. Ou pode compartilhar para a gente se conhecer um pouco mais você, né? Para entender ainda mais quais são todas essas qualidades que você carrega dentro de você. Porque somos muito, muito maravilhosas para dizer eu sou isso, eu sou aquilo no negativo, no diminutivo, naquilo que nos coloca em posição de vítima frente à vida. Experimente, faça essa experiência, se torne cientista da tua vida. Faça essa experiência de agora se apresentar para o mundo de uma forma diferente. Porque ao mudar a minha narrativa, muda a minha frequência, ao mudar a minha frequência, muda a minha energia. Mudam os meus resultados, mudam os meus pensamentos. Imediatamente. Combinado, rainhas? Amanhã vejo vocês, 10 horas no Instagram. Beijo. Dúvidas, perguntas, podem compartilhar lá no grupo, tá? Formação e mentoria. Beijo, beijo, beijo.